esse texto. Zacarias capítulo 4, versículo 1 e em diante. Eu vou pedir para o Tiago vir aqui. Tiago, vem cá, você vai me ajudar desenhando algumas coisas. Você que desenha muito bem. Você desenha muito mal assim? Então vamos achar alguém que desenha melhor. Então vai, quem que desenha bem aqui nesse lugar? Quem que desenha bem? Não precisa ser um desenhista, não precisa ser um, entendeu? É uma coisa. Ô Lu, você desenha bem? Mais ou menos? É, desenha ruim. As mulheres geralmente desenham melhor. Maurício desenha bem? Não, não, o meu desenho, se eu fizer, você não entende igual a letra, então não adianta. Hã? O Anderson, você desenha bem? Ele é barbeiro. Não, vem cá, Anderson, vamos lá, vamos pensar aqui. Desenha duas árvores aqui, Anderson, vem cá. Duas árvores, desenha duas árvores. Vem cá, enquanto ele... Isso. Aí, ó, pra quê que... É isso, desenha uma outra árvore aqui para mim, por favor. Isso. Uma do lado da outra, isso. Eu preciso de uma do lado da outra. Isso. Zacarias 4, 1. Desenha aí para mim. Aí, varão, olha aí, ó. Isso. Aí, isso. Vai, apaga aquela ali do lado ali, aquela ali tá boa, mas... Agora eu preciso de uma do lado da outra, assim. Eu preciso dar um espaçozinho aqui, desenha outra aqui, vai. Desenha outra igual, vai. Não, mas dá um espaço, isso. Aqui assim, isso, vai. Isso. Desenha outra aí. Isso, não tem, ó, a raiz, mas tem que ser igual, tá? Tem que ser a mesma árvore. Tem que ser a mesma árvore. Nós estamos falando da mesma árvore, em nome de Jesus, né? Isso. Você vê que o fruto dela está só nas duas pontas, assim, parece até um brinco, né? Árvore com brinco eu nunca tinha visto na minha vida, mas tudo bem. Isso, na paz. Ótimo. Agora, eu quero que você desenhe aqui para mim um vaso, vai, aqui no meio aqui um vaso, um vaso. Um vaso bonito, um vaso arrumado, um vaso diferenciado. Isso. Tudo bem, bispa? Gatíssima. Deus foi bom contigo, hein? Foi bom comigo. Isso, desenha um vaso. Isso, um vaso de alabastro. Isso. Que é isso, hein, varão? Agora eu quero que você desenhe um candelabro aqui embaixo. Isso, desenha um candelabro aqui embaixo. Embaixo aqui você desenha um candelabro. Você sabe o que é um candelabro? Sabe? Com sete negócios. Com sete trenzinhos. Como é que chama? Não, é sete bocais, isso. Não é bocal mesmo, mas é bocal, é. Isso. Não, mas precisa ser embaixo. Ainda bem que eu já errei aqui já. Isso, exatamente. Vem aqui, ó, vai lá. Não tem problema, a gente tem paciência e na paz. Isso. Vai dar tudo certo. Já cantava o bispo. Não, embaixo do vaso, querido. Isso. Enquanto ele está desenhando, vamos lá, ler para nós. Vamos começar a ler então. Então, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me. Sim. Essa palavra é muito importante. Então, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me. Essa palavra dá início a tudo. Essa palavra dá início ao que eu quero ministrar aqui hoje, a despertar. Um líder, ele flui a partir do momento em que ele se desperta para a unção de Deus, ele se desperta para a unção, para a direção de Deus, e ele entende algumas coisas. Você só consegue entender algumas coisas quando você está acordado para aquilo. Continua. Como se desperta alguém do sono. Sim. E me perguntou: o que você está vendo? O que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior. Sim. E 7 lâmpadas com tubos para as lâmpadas. Mas há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita, outra à sua esquerda. Sim. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso? Olha só que interessante. O que significa isso? É um homem de Deus falando. O que eu estou vendo, mas eu não entendo. O que você está querendo me dizer com isso? Continua. E o anjo respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Pode parar por aí. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É isso que eu quero falar hoje. Está ótimo. O desenho que você fez ficou perfeito.
Isso, agora eu preciso continuar a palavra. Vamos lá. Deixa eu fazer só as velas aqui. Isso. É mais ou menos isso. Isso, perfeito. 1, 2, 3, 4. Aqui está torto. Isso. Só ali, só. Mas por que está aqui o negócio? O que é esse aqui? Pera aí, que eu joguei no lugar errado. Tá aqui, ó. Isso. Isso. Aqui, eu errei o candelabro. É aqui, ó. Isso. Então vamos lá. Pronto, ele fez o desenho aqui para mim e agora eu quero continuar para a gente explicar o que foi dito. O despertar de um líder acontece a partir do momento em que ele entende que as coisas no reino de Deus não funcionam na força do braço, mas funcionam na força de Deus, da palavra de Deus, mas funcionam a partir da unção de Deus. A unção de Deus faz fluir todas as demais coisas. É ignorante o homem que acha que pode fazer o ministério crescer na força do braço. Tá ótimo, obrigado, querido. Por que isso aqui eu estou te falando? Porque o fluir da unção vem exatamente a respeito disso. A Bíblia fala que existiam tubos. Eu estou atrapalhando todo o desenho dele, de propósito, não tem problema. Ele fez o desenho, mas existiam tubos para manter a chama acesa. Tinha um reservatóriozinho de óleo em cada uma dessas pontas, né? Eu esqueci o nome. E esses tubos, quando acabava o óleo desses tubos, desse reservatóriozinho, eles estavam conectados a um vaso cheio de óleo. E se acabasse o óleo aqui, estava do lado, entre as duas oliveiras. Fica claro que tudo que vai acontecer pela unção de Deus. E se uma unção ela vai sendo derramada, ela vai atingindo todo o sistema, ela vai atingindo tudo aquilo que ela vai achar uma palavra para mim, ela vai regando, essa é a palavra boa, ela rega todo o sistema. Quando você consegue entender que na igreja as coisas funcionam desse jeito, que no reino de Deus as coisas funcionam pela unção de Deus, você entende que a unção de Deus vai fluindo e vai regando o crescimento da igreja. O mesmo sistema que faz a unção fluir é o sistema que faz o crescimento vir, é o mesmo. O mesmo caminho do crescimento, o mesmo caminho da frutificação é o caminho da unção. É interessante entender que no reino de Deus você consegue fazer a igreja, você consegue ver a igreja crescendo no mesmo nível que você consegue ver a igreja fluindo na unção de Deus. A unção de Deus flui e ela alimenta a frutificação. Toda frutificação sem unção é uma frutificação que vai ser perdida, jogada fora. Toda frutificação, todo crescimento sem a unção de Deus é um crescimento oco, é um crescimento vazio, que daqui a pouco não é um crescimento, inflou, simplesmente inflou. Agora, quando você vê aquilo fluindo através da unção de Deus, aquele crescimento, ela vai tomando estruturas maiores, as coisas fluem de maneira maiores. Qual que é a nossa função? A nossa função é, do mesmo jeito que Deus nos despertou, eu tenho que fazer com que outras pessoas sejam despertadas para estar conectadas à fonte da unção e fluírem nela. Uma igreja é tão grande quanto a unção de Deus consegue tocar várias estruturas. Eu estava chocado vendo esses dias, porque é muito bom ver pessoas apaixonadas com o chamado que Deus deu para elas. E eu estava vendo várias estruturas, eu estava vendo várias coisas, mas o que mais mexeu comigo foi que em todas elas as coisas fluem não pela estrutura gerada simplesmente, mas a estrutura é simplesmente um recipiente que comporta uma unção. Nossa função como líderes eu recebo da unção de Deus e eu gero estruturas, eu levanto pessoas que também vão carregar a unção de Deus. Jesus Cristo é Jesus ou ungido. Cristo significa ungido. O ungido levantou outros 12 ungidos, que levantaram outros ungidos, que levantaram outros ungidos, que foram tocando uma geração em gerações, até que chegou 2025 anos depois. E nós estamos aqui hoje sendo tocados pela mesma unção que foi derramada lá atrás e que continua escorrendo e que continua fluindo. A nossa função eu tenho que estar conectado à unção, eu tenho que estar conectado para receber da unção de Deus e levantar estruturas, pessoas que também vão carregar a mesma unção de Deus. Pessoas que entendem que a unção é mais importante que qualquer outra coisa, pessoas que entendem que essa unção ela é tão importante que ela mantém a chama do chamado acesa, que ela mantém a chama que Deus acendeu acesa dentro de mim.
É muito importante você entender que essa unção mantém a chama. Tem muita gente que fala, não, eu vou crescer. Ótimo, nós queremos crescer muito, nós vamos crescer muito. Mas o mesmo caminho do crescimento é o caminho da unção. Na verdade, o crescimento vem por causa da unção, porque você tem alimento para entregar, porque você tem alimento para levar para as pessoas, porque você tem autoridade para fluir no mundo espiritual. É muito importante que você esteja conectado e que você desenvolva estruturas. Fala comigo, conectado e desenvolvendo estruturas. A função de um líder nada mais é do que esse vaso. Não sei se você entendeu que quando ele lê, ele fala, logo no versículo 2, ele fala, o que você viu? Ele vê. Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Você está vendo que a função, nossa função ministerial é, eu recebo da unção de Deus e eu alimento uma estrutura com unção. Eu recebo da unção que Deus derrama e eu alimento uma estrutura que Deus espera que eu derrame dessa unção. E eu alimento uma célula cheia de unção. E eu alimento um discipulado cheio de unção. E eu alimento revisão de vida cheia de unção. E eu alimento uma equipe cheia de unção. E eu alimento um culto cheio de unção. Olha que coisa sobrenatural. Eu recebo de uma unção e eu alimento com essa unção. Eu recebo da unção e eu alimento. Apóstolo Paulo fala assim, é a minha responsabilidade como dispenseiro. Em outras palavras eu recebo daqui e eu alimento aqui. Eu recebo daqui e eu alimento embaixo. Tudo que Deus deseja de nós é que nós busquemos a unção de Deus cada vez mais, que nós levantemos a nossa capacidade, que nós alarguemos a nossa capacidade e que principalmente nós derramemos essa unção. Sua função é ser um canal da unção de Deus. Você recebe, você entrega. Você recebe, você entrega. Você recebe, você entrega. Eu quero profetizar que você vai receber cada vez mais da unção de Deus, vai entregar. E quanto mais estruturas você consegue levantar, mais a unção de Deus passa a fluir, mais a unção passa a ser derramada, mais a unção passa a ser levada através de você. Por quê? Porque existem, não é só um canal. Enquanto você só tem um canal para fluir a unção. A partir do momento que você vai levantando outros canais, mais unção flui de dentro de você, e maior é o crescimento do reino de Deus, e maior é o crescimento do ministério. Por quê? Porque você passou a fluir mais na unção de Deus. Tudo que nós temos que fazer é, eu me despertei para a unção de Deus, e eu despertei pessoas que também vão carregar a unção de Deus. Aí eu estava orando, falando, Deus, entendendo disso, entendendo que esse é o caminho, entendendo que as coisas fluem a partir disso. E eu comecei a falar, então, o que move um líder? O que move um líder no reino de Deus? E eu queria citar algumas coisas muito rápidas que movem um líder no reino de Deus. Quais são as coisas que movem, que movimentam um líder no reino de Deus? Já que eu entendi que a minha função é receber da unção de Deus e liberar a unção de Deus, algumas coisas são muito importantes a respeito disso. A primeira coisa que movimenta um líder, a primeira coisa que guia um líder nessa direção, então, é a própria direção de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus direciona um líder acima de qualquer circunstância. A palavra de Deus direciona o líder acima de qualquer momento. O grande problema é que líderes que não conseguem entender isso, eles secam, porque eles se levam pelo momento, eles levam pela circunstância. Agora, quando eu entendo que o que me guia desde o início da história é a palavra de Deus que vai além de qualquer circunstância, eu não quero saber para como está agora. Mas as coisas estão desse jeito, não importa. O que Deus me levantou para fazer foi isso. O que Deus me chamou para fazer foi isso. Então a primeira coisa é a palavra de Deus. Fala comigo, a palavra de Deus. A direção de Deus, ela tem que ter um peso para o líder maior do que a circunstância. Porque daí ele entende isso e ele passa a fluir na unção independente da circunstância. Independente de quão difícil esteja o momento, independente de quão tenebroso. E eu quero te falar uma coisa, tem momento que a vida vai estar fácil, está tranquilo, mas tem momento que a vida vai estar muito complicada, está ruim, está muito ruim, como diz a figurinha da Bispa Gabriela.
Ruim, muito ruim. Por quê? Porque tem momentos que... Aí, quando você entende que vai ter esses momentos, se você seguir pelo momento, você só sabe fluir na unção quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão bem. Agora, quando você se guia pela palavra de Deus, você vai fluir na unção independente de qualquer momento, e você vai continuar crescendo em todos os momentos. Nós vamos crescer em qualquer momento da vida, nos momentos mais difíceis e nos momentos mais fáceis da história. Nós vamos crescer, nós vamos ser campeões. Em outras palavras, nós vamos ser campeões em qualquer circunstância. Se está tudo favorável ou se não está, nós vamos avançar. Quero ouvir um amém? Segunda coisa. Primeiro, então, é a direção de Deus, é a palavra de Deus. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. A partir do momento que você sabe, eu tenho uma palavra de Deus e eu vou nessa palavra, as coisas fluem. Segunda coisa existe um propósito de Deus. Quando você lembra não só da palavra de Deus, não só da direção de Deus, mas do propósito que Deus te deu, você caminha nele. Você sabe que o propósito de Deus é maior e você continua fluindo, porque você sabe que o propósito de Deus é maior. Deus falou para Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ponto. A partir do momento que ele carrega uma palavra desse nível, que denuncia o propósito dele, ele pode estar no deserto, ele pode estar no momento de colheita, ele pode estar no momento de seca, não importa, aonde ele passar ele vai fluir a unção de Deus, porque ele sabe, eu carrego um propósito que é maior do que o momento. Fala comigo, eu carrego um propósito maior. Por que isso aqui é tão importante? Porque a gente vê líderes, que eram líderes que fluíam na unção, parando de fluir na unção, porque o momento está difícil, porque o momento complicou. Lembra que o que guia você não é a circunstância, mas é, primeiro, a direção de Deus. Segundo, o propósito de Deus. Na verdade tinha que ser o contrário, mas tudo bem, vamos colocar assim: a direção de Deus e o propósito de Deus. Terceiro, os valores que Deus plantou em você. Os valores que Deus plantou em você. Deus plantou valores em nós que guiam nossa jornada. Deus plantou valores em nós que vão guiar nossas decisões. Por que você não faz aquilo? Por que você não faz as coisas desse jeito? Não, porque eu carrego valores que eu não aceito fazer as coisas fluírem desse jeito. Sabe, Gênesis 17, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ponto. Eu não quero ficar sabendo de você ficar... porque tem gente que é guiado na direção de Deus, é guiado no propósito de Deus, mas os valores... Não. Toda pessoa que ela não é guiada no valor que Deus ensinou, ela fica negociando com coisas que não poderia negociar, e lá na frente isso custa muito caro, e lá na frente isso custa o fluir da unção de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu vou te dar um exemplo, só para vocês entenderem. A Bíblia fala que Eliseu deu uma ordem, deu uma direção para Naamã foi lá, fez, voltou, ele falou: deixa eu adorar a Deus. Ele adora a Deus, leva um pedaço de terra, e ele fala: eu vou te dar aqui alguma coisa. Tinha algum problema Eliseu receber alguma coisa ou não, gente? Não tinha problema nenhum, não tinha problema nenhum receber, mas ele falou assim: não, mas eu não quero, eu não fiz isso por causa disso, não vou receber. Pronto, continua a história. Geazi sempre negociou debaixo de valores diferentes dos valores que Eliseu carregava. E Geazi, que era um cara que fluía, pelo menos servia a unção e fluiria na unção, pelo menos no futuro, que já deveria fluir inclusive, é um cara que começou a negociar a ponto de abrir mão por causa de valores mal definidos. Nós vamos viver em cima dos valores que Deus já nos deu, ponto. Nós não tem, é sim, não, ponto. O que passar disso é do maligno, ponto. Quero ouvir um amém bem forte. Amém. Então o que guia um líder que continua fluindo na unção de Deus, que continua recebendo e fluindo na unção de Deus, primeiro, a direção de Deus, o propósito, segundo, terceiro, são os valores que Deus ensinou, quarto, a visão que Deus deu. Querido, eu admiro muito, tem muitos homens de Deus que foram levantados com visões diferentes, glória a Deus, e que Deus usa de maneira sobrenatural, mas eu não tenho intenção nenhuma de ter uma visão diferente da que Deus me deu, porque qualquer visão somada a outra visão, você já conhece aquela história, viu uma coisa chamada duas visões, são divisão, são duas visões, e qualquer homem dividido, ele não vai subsistir, qualquer reino dividido não subsiste.
desiste. Nós não podemos, gente, eu tenho que entender, foi essa visão que Deus me deu e é nela que eu caminho. Essa visão que Deus me deu e é nessa força que eu vou. Toda pessoa que entende esse princípio, ela continua fluindo na mesma unção que Deus levantou, ponto. Ah, mas tem outra coisa agora, que agora tá, o hype é outro agora, a moda é outra, não importa, a visão que Deus me deu foi essa, e é nessa que eu caminho. Amém. Quem está entendendo? Fala amém. Eu não estou falando de adaptações, eu não estou falando de atualizar, eu não estou falando de mudar maneira de falar, de vestir, isso é leve, isso é coisa pequena. Eu estou falando da visão, eu estou falando de como viver, eu estou falando de como direcionar, é para lá. E a partir do momento que Deus me deu uma visão, é nela que eu caminho, ponto. E é ela que me faz receber da unção e fluir na unção. Próximo, eu recebo, próximo ponto, né, que na verdade que me guia, que guia um líder, é a força que Deus colocou nele. Deus te deu forças diferentes, Deus nos deu forças diferentes. Saiba que a força que Deus te deu é para que você use ela no reino de Deus, ponto. A força que Davi tinha era a força diferente que José tinha, que era uma força diferente que Daniel tinha, que era uma força diferente que Sansão tinha, e todos eles caminhavam em cima da força que Deus deu, e por caminhar em cima da força que Deus deu, eles fluíam na unção e no dom que Deus tinha dado para eles. A pior coisa que você pode fazer é tentar ser outra pessoa. A pior coisa que você pode fazer é tentar fluir na força de outra pessoa. Deus deu a sua. Deus deu a sua para que você pudesse fluir na força que Ele colocou dentro de você. Então, se eu recebi uma força de Deus, é nela que eu vou. E quando o corpo inteiro está focado em ir para a mesma direção, em viver o mesmo propósito, em seguir a mesma visão, usando forças diferentes. A força da mão é diferente da perna, que é diferente da outra mão, que é diferente do olho, que é diferente, mas a partir do momento em que você usa várias forças na mesma direção, querido, aí existe um fluir sobrenatural, aí existe um crescimento, existe um avanço glorioso. Quem está comigo? Fala amém. Amém. Próximo, estratégias que Deus te deu. Às vezes Deus dá estratégias claras para aqueles momentos, às vezes Deus dá estratégias que não fazem sentido para um momento. Você fala, Deus, mas eu estou vivendo um momento diferente. Não importa, a estratégia que Deus deu tem que basear o que nós vamos viver. Mas não faz sentido para a terra, mas se Deus falou, vai fazer sentido daqui a pouco. Ponto. Até que Deus fale outra coisa para fazer, o que eu vou fazer é a estratégia que Deus me deu. E quando você entende isso, ela vai fazer com que as coisas fluam, e a unção que flui, também flui o crescimento de Deus. O mesmo caminho da unção é o caminho do crescimento do ministerial, é o mesmo caminho, é a mesma trajetória. Próximo, os sonhos que Deus planta dentro de nós. Pessoa que carrega um sonho de Deus, ela, querido, é igual José, ela passa por tudo, mas ela sai do lado de lá. Pessoa que não carrega um sonho que Deus deu, ou que ela ignora o sonho que Deus deu, são pessoas que infelizmente geralmente ficam, elas não têm força para sair do lado de lá da tempestade, elas ficam no meio do caminho. Líderes são guiados pelo sonho que Deus deu. Deus me falou, nós vamos, Deus me fez sonhar, eu vou para lá. Uma das coisas que mais me impressionou nessas viagens que nós fizemos, foi porque a gente sempre teve uma ilusão muito grande, de que as coisas seriam mais fáceis, e com todos que eu fui conversando, eu falei, Jesus Cristo, é tudo igual em qualquer lugar do mundo, a dificuldade é sempre a mesma, e quando a pessoa carrega um sonho que Deus deu, querido, ela enfrenta impossibilidades, ela enfrenta. Nós estamos sonhando com o que Deus vai fazer. Nós estamos sonhando. Eu estou sonhando com o que Deus vai liberar sobre nós, gente. Eu estou sonhando com essa igreja completamente lotada, 4, 5 cultos de domingo, 3 arenas completamente lotadas, 2, 3 cultos de semana, gente lá de fora. Eu estou sonhando com. Eu fui numa das igrejas que a gente ficou uma hora antes do culto. Deixa eu abrir isso aqui para vocês. 1 hora antes do culto a gente entrou. A gente entrou na igreja, uma fila de espera gigantesca. Eu fiquei olhando, eu falei, não tem sentido, nós chegamos com 1 hora de antecedência, e na hora que a gente entrou, foi todo mundo entrando para sentar, entrou, sentou,
Pouquíssimo tempo depois fechou, o pessoal já ficou, não cabia mais gente, ficou do lado de fora, e eles colocaram um telão lá e aquele monte de cadeira do lado de fora. Eu fiquei olhando e falei, o que é isso? Eu estou sonhando com um dia que vai ter fila de espera aqui na igreja. Os cultos cheios de fila de espera, e falando, eu quero entrar, calma que vai ter o próximo culto. Eu quero entrar agora. Eu estou sonhando. Quem está sonhando comigo, gente? Eu estou sonhando com aquilo que Deus vai fazer nas igrejas. Eu estou sonhando com as 100 igrejas que Deus vai nos dar em São Paulo. Eu estou sonhando com as igrejas de Minas Gerais crescendo de forma sobrenatural. Eu estou sonhando. Quem está sonhando comigo, fala amém. Meu Deus do céu. Última coisa que eu vou falar. Minha esposa já está me olhando falando. Psst, psst. Não? Então eu continuo. Então. A última coisa que eu quero falar é o desejo de agradar a Deus. Eu estava falando ontem com a equipe do pastor Nivaldo, né? Equipe Ousados. Estava tentando lembrar o nome. E eu estava falando daquele texto, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Todo soldado que se alistou, como é que é? Todo soldado, vamos ler, 2 Timóteo capítulo 2. Nenhum soldado, obrigado, nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas dessa vida, porque o seu desejo é agradar aquele que o arregimentou. Gente, o que nós queremos é chegar diante do trono de Deus e falar, Deus, está aqui, Deus, tudo que eu podia fazer eu fiz. Deus, tudo que o Senhor esperava de mim eu fiz. Eu sou um servo inútil porque eu só fiz o que o Senhor mandou, mas o que o Senhor mandou eu fiz. O sonho é esse, o sonho é, eu quero agradar a Deus, tudo que eu quero é agradar a Deus, sabe? Líderes que querem agradar a Deus, eles não se preocupam com o que a terra pode oferecer ou com o que a terra pode fazer sofrer. Eles não se preocupam, porque ele está preocupado em agradar a Deus e não a circunstância, não se agradar, não agradar os outros. Nós queremos agradar a Deus. No meio do caminho, muita gente não entende esse processo, mas quem quer agradar a Deus, ele não quer nem reter a unção de Deus, e ele não quer nem parar de receber a unção de Deus. Ele quer agradar a Deus. Eu quero receber da unção e distribuir a unção. Eu quero receber da unção e liberar a unção cada vez mais estruturas para que a unção de Deus possa fluir através de nós. Cada vez mais. Como é que é o nome desse negócio aqui, gente? Me ajuda aqui. Cada vez mais. Tubo. Não, candelabro, mas cada vez mais acessos, cada vez mais tubos, cada vez mais portas para o fluir da unção acontecer. Tudo que nós queremos é isso, gente. Nós queremos cada vez mais fluir da unção de Deus, fluir, levantar pessoas que também fluem da unção, levantar líderes que também fluem da unção. Tudo que nós queremos é levantar líderes que carregam a palavra de Deus, levantar líderes que carregam a força da unção de Deus, líderes que fazem a diferença onde passam. Deus nos levantou para isso. Deus nos levantou para carregar a unção e para liberar pessoas com unção também, para levantar pessoas com essa unção. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Aonde a gente passar, a gente vai levar a unção de Deus e a gente vai despertar pessoas que vão carregar a unção de Deus também. Aonde? E elas vão ser guiadas pelas mesmas coisas que nós falamos agora. Serão guiadas pela palavra de Deus, pelo propósito de Deus, pelo sonho de Deus, pelo desejo de agradar ao Senhor, pela estratégia que Deus deu, pela força que Deus colocou nele, pelo sonho que Deus colocou. Nós seremos guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos fazer a unção dele fluir cada vez mais, levantar pessoas que cada vez mais também levantarão pessoas, que cada vez mais levantarão pessoas que carregam e transbordam a unção de Deus. É isso que nós vamos fazer. Quem está comigo fala amém. Nosso alvo é isso.